sobre o sagrado feminino e sobre, enfim, todos esses saberes, né, que a gente, dos povos tradicionais, e tudo que ela tem de conhecimento para passar para a gente. Vai ser incrível, tenho certeza, e é isso, a Mangaí pode apresentar a Nádia e a gente começa o debate. E fiquem à vontade para fazer perguntas e botar as coisas aqui no chat, tá, gente? A gente só pede para deixar o microfone desligado para não ter nenhum tipo de interferência no áudio. Obrigada e é isso. Sim. Vou me apresentar aqui rapidamente. Eu me chamo Mangaí, eu sou do povo, né? Eu pertenço ao povo Pataxó Ranranhai, aqui da aldeia Caramuru, Catarina, Paraguaçu, no sul da Bahia. Sou estudante de medicina veterinária aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E é um pouco disso, assim, né? Faço parte do Engajamundo já tem uns 3 anos, né? Mais ou menos, um pouco mais de 3 anos. E faço parte, né, do GT de Gênero. Teve uma pessoa que perguntou sobre se vai ser disponibilizado esse material aqui, esse momento, em algum lugar. Se todas concordarem, a gente está gravando, e aí a ideia é que a gente possa socializar no canal do YouTube do Engajamundo, e para que outras mulheres, né, outras pessoas, né, que não puderam estar aqui hoje, possam assistir em outro momento, né, quando tiver uma internet boa, enfim. E aí agora eu convido a Nádia, né, nossa convidada nesse dia, nesse finalzinho de tarde, para estar conduzindo o diálogo, né, para estar, né, trazendo um pouco da tua experiência e conhecimento para a gente. Nádia, sinta-se à vontade, muito obrigada por você estar aqui conosco. Temos aqui já presente 38 pessoas, então fico muito contente, né, que vocês sejam bem-vindos. E pode se apresentar, Nádia, pode abrir, fazer a abertura da forma que você vê, que tem que ser. Seja bem-vinda, viu? Gratidão, Mangaí. Gratidão às coordenadoras que falaram antes. Para mim é uma honra poder estar nesse momento, nesse espaço, podendo falar abertamente de assuntos íntimos e que em alguns lugares ainda são tabus. Para mim também é uma honra poder honrar meus ancestrais, que no momento que eu falo de algo tão sagrado, eu também falo dos meus ancestrais. Eu queria pedir licença a todos eles, todas elas, as mulheres que me antecederam, minhas avós, minha mãe, e também a minha filha, que são mulheres que marcam a minha vida, são mulheres que me mantêm de pé, e são mulheres que a cada dia me acrescentam no meu aprendizado. Dizer para vocês também que esse momento é um momento que marca, assim, o antes e o depois, nas informações quando a gente adquire. Então, queria pedir licença para fazer um canto, chamando a força dos nossos ancestrais para esse momento. Saudar a grande lua, que hoje, ontem, lua cheia, a grande mãe, que para nós é o nosso calendário, e o calendário lunar é fundamental na vida das mulheres. É ela que norteia esse sangue de que a gente vai falar. Jaci, ayande, jaci, vai pé, moi, de ande tava, tupã, otim, isapé, ande tava, tupã, otim, isapé, ande tava, Ixé a só, xesi, jaci, toi, petibon. Ixé a só, xé o vitupã, pé e ande tababi. Ixé a só, xesi, jaci, toi, petibon.
Ixé, assá, oxé, ouvi, tupã, pé e ande, tavavi. Ixé, assá, oxé, ouvi, tupã, pé e ande, tavavi. Meu templo sagrado se abre na cura ancestral. Meu templo sagrado se abre na cura ancestral. Estou aqui com meus ancestros curando com o rezo. Estou aqui com meus ancestros curando com o rezo. Meu templo sagrado se abre na cura ancestral. Aientem, Auere. Que lindo, Nádia, que lindo. É o que nos fortalece, o que nos, né, mantém conectado, é o cântico sagrado, é a nossa força da espiritualidade, é a nossa ancestralidade que se faz presente, né? Bom, eu queria que você, Nádia, contasse um pouquinho da sua caminhada, da sua trajetória, né, do seu trabalho que você vem conduzindo, um pouco da tua experiência, né, na tua comunidade também, o trabalho que você realiza com outras mulheres, e assim a gente vai se conhecendo melhor, né, e aprofundando também alguns detalhes, né, importantes. Bem, Necaruca, boa tarde. Eu sou Nádia Cauã, Tupinambá. Sou da etnia Tupinambá, aqui do sul da Bahia. Moro na aldeia Tucum. Aqui do meu lado está meu companheiro, Cacique Ramon, que é a pessoa que me auxilia, que ligou esse negócio para a gente falar. E que, além das mulheres que eu tenho na minha vida, eu também tenho essa pessoa que é meu amigo, meu parceiro, meu companheiro, e muitas vezes eu sou a mãe e ele é o pai. Então, a gente se ajuda mutuamente. Então, agradecer a força dele também. É importante trazer, no contexto do sagrado feminino, a força também do sagrado masculino. Um não sobressai ao outro, um precisa do outro. Bem, eu trabalho com as ervas medicinais. Comecei há algum tempo, quando a minha mãe precisou dos cuidados, e ela era uma pessoa que, ela é uma pessoa, mas agora não está fazendo mais, mas ela antes, ela trabalhava com a cura das pessoas que eram enfermas. Então, minha mãe trabalhava na Pastoral da Saúde, e ela conduzia um grupo de várias mulheres, junto com a irmã Bernadette, que já se encantou. Ela saía de casa em casa, conhecendo os doentes, e esse grupo se reunia por 3 vezes na semana. Então, na terça-feira, elas visitavam os doentes, descobria quais são as doenças, e quais eram os cuidados que precisava, quais eram as ervas que precisavam ser colhidas. Aí, na quinta-feira, elas se reuniam para preparar todos esses medicamentos, essas medicinas. Elas iam para o mato, pegavam as ervas, cuidava de uma por uma, lavava, higienizava, e eu acompanhei durante muitos anos, muitas décadas, esse trabalho. E no sábado, elas iam visitar de novo os doentes e entregava para esses doentes as medicinas. E eu cheguei a dizer para ela que esse era o verdadeiro trabalho de evangelização. Porque, embora elas participavam do grupo da igreja, minha mãe é católica, mas esse trabalho, eu não via ninguém fazendo, a não ser elas. E eu achava aquilo muito lindo, e às vezes muito desgastante para ela. Então, muitas vezes eu auxiliei em alguma coisa, né? Ainda mais jovem. E um dia ela precisou, ela tomou uma queda muito feia, que ela teve um ferimento na perna. Foi uma construção que ela passou, e aí o ferro que estava entrou na perna dela e rasgou. E ela não quis ir para o hospital.
e ela falou para mim, você vai fazer medicina. Eu fiquei bem assustada, porque eu não sabia até ali fazer sozinha. Eu estava só olhando, observando, convivia com aquilo, mas eu nunca tinha preparado. E ela disse para mim, você está pronta, você vai preparar. E aí eu preparei a primeira vez a pomada de babosa, preparei a tintura de caju com aroeira, que é cicatrizante, e uma irmã veio e me auxiliou para dar os pontos nela. Ela se recusava a ir para o hospital. Então fizemos todo esse cuidado em casa. E depois disso aí, eu não parei de fazer. Então eu já deixava ela descansar, e eu preparava com ela, ou às vezes eu preparava sozinha. E, e isso foi tomando conta, assim, né, do meu ser. Porque a partir desse momento, foi em 2004, a partir desse momento eu comecei a vivenciar outras medicinas. E aí eu bebi pela primeira vez também ayahuasca, e foi uma revelação. Então a ayahuasca me revelou situações que eu vivenciei 6 anos depois, 2 anos depois. Então, assim, foram, de alguma forma, as medicinas me prepararam para um momento crucial da minha vida. Me preparou para ver aquilo que eu já tinha visto e que, de alguma forma, eu sabia como lidar. Mas a gente nunca está totalmente preparado. Lidar com as ervas medicinais precisa de um compromisso maior, precisa estar inteira, precisa estar limpo. E aí eu começo a fazer também esses cuidados comigo. A gente já fazia banhos, minha mãe sempre deu banhos de folha na gente, a gente sempre teve os dias de tomar nossos banhos. Mas a partir da vivência com a ayahuasca, e a partir desse contato diretamente com as ervas, eu comecei a ter maior compromisso comigo também, e levar essa mensagem para outras pessoas. Então, comecei a receber pessoas também para passar o conhecimento, e minha mãe sempre disse que o conhecimento é algo tão nosso, que se um dia a gente morrer, vai para o túmulo com a gente. Então, ele precisa ser passado, ainda quando você está viva. E assim eu fiz, comecei a vivenciar, comecei a transmitir esse conhecimento, comecei a receber pessoas aqui na aldeia, comecei a auxiliar meninas que vinham fazer pesquisa, e eu desenvolvi um trabalho para as ervas que são usadas antes, durante e depois do parto. E assim, catalogando várias delas, eu criei esse espaço de diálogo, mas um espaço também de formação, para passar para as pessoas, né? Em 2009, eu fiz uma formação em Piracanga para fazer a manipulação de algumas ervas, o cuidado com os banhos, e como a gente se limpa antes de fazer qualquer medicina. E o mais importante também é que tem os dias de se fazer as medicinas, né? O preparo das medicinas tem que ser na lua nova. Por isso eu disse, a lua, ela direciona esse sangue, direciona nossas vidas, direciona a nossa agricultura, direciona a nossa plantação, o nosso colher, o nosso fazer, e os saberes também. Então, a minha vida, ela começou a ter esse movimento de fazer essas vivências, e aí eu, junto com o Ramon, a gente tem um trabalho que é a preparação do tabaco rezado e cantado com a memória das avós. A minha avó apareceu uma vez na vivência da ayahuasca, fumando cachimbo, e ela mascava o fumo. É uma cena que eu sempre tenho, assim, da minha avó, mascando fumo. E ela veio na vivência com fumo, mascando, e escorria, assim, um pouco daquele caldo do fumo, né? Eu achei, assim, bem... Eu acho que ela veio, de alguma forma, me dizer que na minha vivência faltava isso. E aí a gente começou também a fazer, mascar o fumo. Então, nessa vivência do tabaco, rezado e cantado, com memória das avós, é um momento que envolve homens e mulheres, e é onde a gente trabalha cada erva, o seu significado, para que serve. E é um momento que nessa roda as pessoas, elas falam, se conversam com essas ervas falam para elas.
E interessante também é que nessas rodas do tabaco há muita revelação. E muitas mulheres e muitos homens entram em contato com suas avós. Então, é um momento muito forte. Quando a gente fala de sangue, de menstruação, a gente está falando também das nossas avós. Tem que refletir como as nossas avós viviam. Tem que pensar, será que ela tinha absorvente? Será que eu estou no caminho certo? Então, em primeiro lugar, usar absorvente não é bom, é cancerígeno, é abominável. Mas, infelizmente, as pessoas elas aprendem logo no início a usar o primeiro absorvente, aquele pequenininho, depois vai crescendo, e por aí vai. Esse uso do absorvente é uma desconexão do seu sagrado. Porque o templo da mulher é sagrado. E é para ele que a gente reza. E é ele que sangra. Tinha alguns países que diziam que o sangue era o momento impuro da mulher. E que naquele momento a mulher estava suja. O sangue é o que tem de mais limpo dentro da gente. O sangue, ele deve ser devolvido para a terra. A terra já recebeu muito sangue de guerra. Muitas pessoas morreram em batalhas. Nosso povo, principalmente. Quando a gente joga o sangue na terra, é para trazer amor. Porque o sangue menstrual é puro amor. E as mulheres, algumas delas que eu acompanho, algumas tinham muito nojo do seu sangue. E que hoje se relaciona com esse sangue de forma amorosa. E que a vida dela se transformou a partir dessa relação. Porque tem que ter uma conexão daquilo que ela sente, daquilo que ela pensa com o sagrado. Tem que ter uma harmonização. E quando você se harmoniza com você mesmo, você harmoniza o seu templo, aí você recebe a cura. Só que essa cura ela não é só para você, é para todos os ancestrais. Imagina que cada mulher nesse mundo tem os seus ancestrais indígenas, negros, e todas elas sofreram na invasão desse país. Quem nasceu nesse país, nasceu já no fruto da violência. Porque nenhuma índia e nenhuma negra ou nenhuma outra mulher que naquela época foi dada, vendida, ou pegada a laço, ou presa, né, a dente de cachorro, nenhuma dessas mulheres foram felizes, elas foram violentadas. E é dessa violência que a gente traz hoje para o nosso templo para curar. Quando eu cuido do meu templo, quando eu rezo o meu templo, eu estou curando a minha ancestralidade. Mas para mim fazer isso, eu preciso compreender por que é importante cuidar desse sangue. E como eu estou fazendo para que ele possa fazer essa cura em mim e nas outras. Não é uma cura individual, é uma cura coletiva. Porque ela é feita na lua nova. E na lua nova, muitas mulheres estão fazendo essa cura. Pelo menos para iniciar essa abertura da bênção do útero, é na lua nova. Então, assim, para mim, esse caminho me levou até vocês, me levou a vários lugares do país, me levou fora do país, e de alguma forma é um assunto que ainda não se é bem resolvido nas famílias. Porque no momento que as meninas estão, as que estão primeiro, né, começando a se relacionar com o sangue, elas não são orientadas a cuidar desse sangue dessa forma. Elas não são orientadas a não usar absorvente. Então, a gente precisa fazer uma reeducação com essas meninas e voltar. Fazer uma pesquisa, como que era sua avó? Perguntar para sua mãe, como era sua bisavó. Como ela se relacionava com esse sangue? Ninguém usava absorvente. Eu não usei absorvente. A minha mãe cuidava dos paninhos.
E em uma certa época da minha vida, eu tinha até vergonha de falar isso, porque todas as minhas colegas na escola usavam absorvente. Primeiro, a gente não tinha como comprar o absorvente. E segundo, que a minha mãe não sabia que existia absorvente. Ela me orientou como ela foi orientada. Então, essa relação, para mim, inicia lá nos meus 10 anos de idade. E que hoje eu faço a memória e agradeço muito por ela ter feito isso comigo. E eu poder falar para vocês de algo que eu vivenciei. E a primeira vez que eu usei um absorvente foi quando eu tive minha primeira filha, que hoje tem 30 anos e que já me deu um neto. Eu fiquei toda ferida, porque o absorvente tem um plástico do lado, e esse plástico me feriu. Então, assim, hoje, fazendo essa memória, eu vejo o quanto ele era maligno. Se eu tivesse usado a vida inteira, eu já devia estar com problemas sérios no meu útero. Que bom que eu não usei. Mas vocês ainda podem parar de usar quem usa. Não é um assunto tão fácil de se resolver quando se está acostumado. Mas eu garanto a vocês que a vida de vocês vai mudar. Primeiro, o ato de plantar a lua, plantar o sangue. Ah, eu vi ali que uma menina colocou, eu uso coletor. Esse ato de plantar a lua vai fazer de você uma relação com a planta, que você pode fazer o chá e beber. Esse chá, ele pode ser uma constelação familiar, porque toda a família pode beber. Quem é casado, o marido pode beber. Quem não é, a família pode beber. Os filhos podem beber. É uma constelação familiar tão simples, tão rica e tão forte, e muito profunda. Então, para a gente compreender o que é plantar a lua, e quem já faz, que ensine outras mulheres a fazer. Uma índia uma vez falou, uma anciã, que plantar a lua era jogar o sangue na terra para evitar as guerras, para que os homens que vão para a guerra, que eles voltem. Ficava meio confuso traduzir. E aí, quando você imagina que muito sangue foi derramado no início, na invasão desse país, e nas guerras travadas pelos nossos povos, aí você pensa, o meu sangue pode curar tudo isso. O meu sangue, ele pode trazer o amor ao invés da guerra, trazer a paz ao invés da guerra. E é essa simbologia que esse sangue traz. Então, jogar o sangue na terra não é simplesmente fazer o sangue jogar lá. Não é pegar o absorvente e jogar lá. Não é pegar o paninho e jogar lá. Tem toda uma ciência, tem todo um cuidado, né? Tem todo um ritual para se fazer isso. Por isso que ele é muito forte. E ele não começa agora. Ele pode estar na moda agora, porque o sagrado feminino é falado no mundo inteiro. Mas de que forma? Será que todas elas honram nossos povos? Porque isso começou com os povos indígenas. Embora isso tenha se perdido ao longo do tempo. Mas começou com as mulheres indígenas. Jogar o sangue na terra para trazer a paz, para trazer nossos homens de volta, para que eles voltem com vida e que eles ganhem a luta, ainda que não ganhem completamente a luta, mas que vençam algumas batalhas. Então, a simbologia do sangue é muito profunda e seria muito interessante se vocês começassem a cuidar deles, fazendo vaporização, honrando esse templo, mas rezando para ele. E como é que reza um templo? E como é que cuida de um templo? Eu pergunto a vocês, quando as pessoas vão num templo, seja ele qual for, numa igreja, numa sinagoga, num ritual de terreiro, como é que eles entram nesse templo? Eles entram comprometidos, em silêncio, porque eles vão ter um contato com o sagrado. Eles vão falar, eles vão pedir bênção.
vamos pedir perdão, vamos rezar. Tudo isso se faz no templo. Então, tudo isso se faz no templo aqui. Aqui é seu templo. Façam tudo isso no seu templo. Essa é a verdadeira força que a mulher tem. Essa é a verdadeira força que pode te manter de pé e dizer assim, esse é o momento que as mulheres estão podendo. Falam muito de autonomia, né, que as mulheres agora elas têm empoderamento, mas não existe empoderamento se ela não cuida do seu templo. Não é colocar um salto alto, mudar de cargo, subir na empresa. Ontem eu era secretária, hoje eu sou diretora. Isso não é empoderamento. Empoderamento é você cuidar, ter força, sentir sua raiz, sentir seus pés enraizados. Essa é a verdadeira força, e o templo faz isso com você. De poder você falar de qualquer assunto polêmico, de poder discutir, de poder intervir e de poder propor mudanças. E a primeira mudança começa aqui. Algumas de vocês já tiveram esse contato com seu templo? Ana Ferreira diz que sim. Algumas de vocês já pensaram da importância e da força que você pode ter, começando a fazer os rituais para o seu templo? Vou mostrar para vocês um potinho. Esse é um pote. Aqui está pintado porque eu fiz parte de uma vivência que pintava o pote. E aqui dentro é onde se coloca para fazer a vaporização. Cada elemento usado na vaporização, no cuidado do seu templo, é sagrado. Assim como o maracá, assim como o cachimbo, quem tem e faz o uso. Quem não tem, vai ver uma forma de usar o tabaco e vai entrar em contato com sua avó, ou com sua bisavó, ou com sua tataravó. Esses elementos que até então algumas pessoas achavam que era simplesmente fumar cachimbo. A gente não fuma cachimbo, a gente faz fumaça. Quando a fumaça sai do cachimbo, ela vai para o universo. O universo traz de volta. Vai para o universo, traz de volta. Você não traga. Você põe para fora a fumaça, e a fumaça traz todas as bênçãos. Ou seja, na hora de fazer o cachimbo, você tem que estar no sentimento, sentindo a força e fazendo o seu rezo. Porque é isso que vai para o universo. E tudo que você deseja, tudo que você está sentindo naquele momento, todas as suas preces e orações, elas são atendidas, porque ela vai para o universo e volta. Então, espero que vocês comecem a perceber que o cachimbo é um rezo de tanta força que a gente não pode ficar um dia, pelo menos nós, povos indígenas, mulheres medicinas, sem fazer o cachimbo, sem fazer um sopro de rapé, sem fazer os banhos de limpeza, e sem fazer o cuidado do templo. Que lindo, Nádia. A gente é ensinado, né, desde pequenina, muito pequena, né, quando as primeiras menstruações vêm, a gente é ensinada, né, é oprimida, na verdade, né, a esconder que a gente menstrua, né, então desde ali, quando a gente está, né, a minha primeira menstruação veio com 11 anos, então eu estava na época ainda da escola, né, acho que não era nem ensino médio, era
nem fundamental, era aquela quarta série, né? Terceira, quarta série. E aí eu lembro que minhas primeiras menstruações eu não usava absorvente, esses que a gente compra no mercado. Eu usava os paninhos até porque a aldeia era longe, né, da cidade, então a gente não tinha como né? E às vezes faltava, às vezes não tinha um dinheiro para comprar. E aí a minha primeira menstruação veio com 11 anos e aí eu usava o paninho mesmo, né? Depois, quando já fui ficando mais velha, assim, 14, 15 anos, né? 13, aí já comecei a usar o absorvente. E a gente percebe a diferença, né? O absorvente, ele, como a Nádia trouxe, ele prejudica a nossa saúde, né? E aí eu percebia a diferença, né? De usar um pano, né? E usar um absorvente. E aí tinha todo aquele cuidado, né? Aquele medo de tirar o absorvente da mochila, né, na escola, e aí, né, a gente ficava com vergonha, eu sentia aquele sentimento de vergonha, mas é algo que é tão natural nosso, né, que faz parte do nosso ciclo, do nosso corpo, né, do sagrado, mas aí essa influência externa, né, essa imposição, até nas propagandas que tem, né, de absorvente, quando vai mostrar um absorvente, mostra um absorvente com as gotinhas azul, umas gotinhas de outras cores, né, porque o vermelho, o sangue, parece algo, né? Aí mostra essa imagem de ser algo impuro, algo muito sujo. E até hoje, né, tem mulheres mais velhas do que eu, que quando, né, a menstruação desce, né, e aí tá desprevenida, né, e aí desce e acaba, né, não é sujando, né, porque se a gente falar sujando, a gente está reforçando esse sentido, né, da menstruação, que muitos, né, ainda tem essa visão. E aí acaba descendo, vindo a menstruação, e aí o constrangimento, né, que os olhares, né, o julgamento ao redor provoca naquela mulher, né? E aí é muito nisso, assim, que também eu compartilho desse sentimento. Eu acho que até hoje, assim, eu não sei ainda trabalhar nesse sentido, justamente por esses olhares externos, né? Às vezes, minha menstruação descer na universidade, se eu não tiver um absorvente, alguma coisa, eu falo com uma amiga, mas aí eu já vou ficar toda recolhida, assim, né? E eu fui ensinada, Nádia, desde, assim, né, quando veio as primeiras menstruações, a me manter, como é que fala, resguardada, né? Então, eu ouvi assim, você não pode entrar em roçado, né, que tiver algum plantio, você não pode ficar na beira do rio, né, até determinado horário. Eu vi várias coisas assim, mas no sentido também de respeito, né, porque eu sei que é um respeito que eu tenho que ter, por exemplo, eu não posso estar menstruada, né, sangrando e entrar numa roda de toré, um ritual, né, então, o resguardo que também é um respeito, mas aí eu também compreendo esse outro lado, né, da visão do não indígena, de impor, né, como é que tem que ser o corpo da mulher, de como, né, que ela tem que se comportar, mas é algo muito natural da gente, né, então a gente não tem que ter vergonha disso. E as meninas estão tendo, né, as suas primeiras menstruações bem novinhas, mas aí não está sendo orientada, né, ainda falta esse contato, esse diálogo, né, de chegar na mais nova e orientar mesmo, porque se a gente for seguindo o que a mídia impõe, né, o que aparece na televisão, o que é reproduzido, a gente fica refém, né, fica refém de absorvente, que a gente sabe que causa não só impacto na mulher, mas também no meio ambiente, né, então se a gente cuida da gente, como a Nádia falou, a gente está cuidando também ao nosso redor. Uhum. Se você quiser falar algo mais, Nádia, ou a gente pode fazer uma partilha de perguntas, não sei, mas pode complementar também, falar algo mais. Pode fazer, sim, a partir de perguntas. Voltando um pouquinho essa questão do cuidado, que as mulheres precisam se cuidarem, uma ajudar a outra, né? Então, não é um momento de deixar uma sozinha se tem essa dificuldade. É um momento muito solidário também. Eu acho que precisa crescer também esse movimento desse cuidado. Não é só dizer, estamos junta como? Né? Em que momento que eu estou ali tentando fortalecer uma irmã que tem ainda dificuldade de lidar com isso, porque ela não foi orientada a usar paninho ou copinho,
né? E aí tem essa questão de estar no lugar público e não saber como lidar, né? De estar sempre preparada. Então, de fazer com que ela fique mais como é que eu posso dizer? Que ela fique mais com a sua estima mais alta, né? Melhore a sua estima. É poder dizer que ela não está sozinha, que é o momento de estar em casa. E a sociedade também não aprendeu a lidar nesse sentido. Quando eu era criança, quer dizer, quando eu tive minhas primeiras, a gente não saía para ir para a escola, para nada, nem para brincar, que a gente brincava de tudo. Minha mãe sempre dizia, tem que ficar em casa, tem que ficar resguardada. A gente não pisava no chão de pé descalço, não podia comer algumas coisas, tinha um resguardo também. Então, esse é um cuidado que algumas mulheres acham que precisa, por exemplo, botar um absorvente pequenininho, o OB. Bota aquele negócio, introduz aquilo ali é cancerígeno, para poder colocar um biquíni e ir para a praia. Não é o momento de ir para a praia, é o momento de ficar em casa, é o momento de ficar com seu templo, cuidando dele, sabe, sentindo, primeiro, em que lua foi que meu sangue desceu? Essa é uma pergunta para se fazer e observar. E quando acontecer, foi na minguante, foi na lua cheia, sabe? Cada uma dessa lua vai fazer uma interferência no seu dia a dia, enquanto estiver com sua lua. Ela vai estar orientando como você deve se proceder. E tem que vivenciar tudo isso, mas de forma muito sigilosa para você mesmo. Mostrar para você aquele sangue, mas de uma forma que você está sendo orientado pela lua. Então, por exemplo, nós estamos na lua cheia. Então, se menstruou na lua cheia, você está na lua mãe, que é aquela lua que abraça, que é carinhosa, mas que também é cuidadosa. A mãe põe o filho no colo, a mãe cuida do outro, a mãe se preocupa com a alimentação, a mãe se preocupa com esse cuidado geral. Então, observar em que lua que está descendo esse sangue e ter essa reclusão, que é um momento seu. Nada de sair, de bater perna, eu tenho que ir no comércio, tem que fazer, deixa para outro dia. Só aquilo que não pode ser outra pessoa, que é fundamental. Aí vai, mas vai e volta, sabe? Vai, assim, naquele sentido de ir, voltar e começar a ficar em casa e fazer seu cuidado, fazer sua reclusão. Por que essa reclusão? As avós sempre diziam isso, né? A gente não entendia por quê, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode ficar com o pé na frieza. Quando a mulher, depois que tem seus 40 anos, depois dos 30 anos, ela começa a sentir dores do pé da barriga, e essas dores, que são as dores que parece que estrepa assim, né? Você pisa, dói, começa a sentir problema nos ovários, porque a frieza entra pelos pés. Por isso, nesse momento, você está aberta, está completamente vulnerável. E essa abertura, você capta energias de todo lugar. Sair nesse momento que está com sangramento, é sair entregue a todas as energias. Por isso tem que ficar reclusa. Ela está vulnerável. Precisa se cuidar, se resguardar. Pisar no chão, descalço, é trazer a frieza para o seu útero. Por isso tem que usar uma meia, mesmo que esteja calor. Mas usa uma meia para aquecer o pé. E faz esse carinho no seu útero, no seu templo. A gente ouvia isso quando era criança, a gente não fazia sentido naquele momento. Mas hoje faz todo sentido. Mulheres que estão gestantes têm que se cuidar, tem que colocar uma meinha no pé de vez em quando, sentir esse calorzinho, porque a criança que está ali dentro, ela está no quente. Então, usar um vestidinho, folgadinho, só não resolve, porque a frieza está entrando, tem que aquecer, o pé da barriga tem que ser aquecido. Mulheres que usam a calcinha pequenininha, porque não cabe na barriga, tem que começar a vestir, além dessa calcinha, alguma coisa que cubra a barriga, um short grande, uma calça grande, né, para poder aquecer o pé da barriga. A mesma coisa quando a mulher está no seu tempo, no seu período menstrual. Então, é importante perceber que é o momento que está
vulnerável, está aberta. E quando você fica aberto, de corpo aberto, você fica aberto a receber todas as energias, seja ela ruim ou boas. E isso não faz bem. Por isso é importante a reclusão, esse cuidado de ficar em casa, de ficar aquecida no período. Aí a pergunta, muitas mulheres me falaram isso. Ah, mas eu cuido de criança, cuido de casa, cuido de filho, cuido de marido. Não, esse é o momento seu. Cuidar de criança, toda mãe tem que fazer. Mas o marido tem que ser um companheiro, tem que ser um guardião, tem que diminuir essa carga horária da mulher, pelo menos nesse período. E aí, trazendo para essa questão, quando a gente fala desses cuidados do guardião estar do lado e poder amenizar esse trabalho que a mulher tem dentro de casa, pelo menos nesse período da lua, é importante que ela sinta esse cuidado, esse carinho. Porque o homem nasceu de uma mulher. Em primeiro lugar, ele nasceu de uma mulher. Ele não pode violar o templo de uma mulher. Se ele viola o templo da mulher que está ao seu lado, ele está violando o templo da mãe, da sua avó, da sua bisavó. É importante que ele perceba que o cuidado desse templo é cuidado de toda a ancestralidade. E por isso que é importante falar do sagrado feminino e masculino. Porque o homem também tem que ser um homem sagrado, para cuidar dessas mulheres. Somos todas mulheres sagradas, somos todas mulheres medicinas. Só precisamos aprender como lidar com tudo isso. E precisamos colocar esses homens também para aprender como cuidar desse sagrado, como ajudar a plantar a lua, como ajudar nos fazeres de casa, e como dar para essa mulher que está nessa lua esse descanso desses dias, 3 dias, uma semana. Ela já cuida dos filhos. Então, que ele cuide da casa, que ele faça esse papel. É importante isso. Isso sim é uma verdadeira revolução. Chegar num nível em que os homens comecem a respeitar as mulheres como eles respeitam sua mãe. Se a gente faz esse trabalho, se a gente consegue que as mulheres tenham essa voz em casa, a gente diminui a violência doméstica. Eu quero trazer isso porque recentemente aconteceu na aldeia de Yamangaí, no povo dela, o feminicídio. Uma mulher linda que foi brutalmente assassinada pelo marido. Agora imagine essa mulher que tem 2 filhos ser violentada por alguém que uma vez teve contato com o seu templo. Onde está o sagrado dessa pessoa? A mulher, ela tem que ser venerada, porque o templo ali, aquele templo sagrado, que muitas vezes ele teve que fazer uso dele, e muitas vezes sem pedir licença, porque ninguém entra num templo fazendo algazarra, ninguém é sagrado, ele tem que pedir licença, que ele prepare esse momento para ela, e que faça ela querer tanto quanto ele quer. Precisa diminuir essa violência doméstica. Esses homens precisam de orientação de como cuidar desses templos, de como valorizar, de como honrar esses templos que estão ao seu lado. Pode fazer as perguntas. Nádia, eu tenho, desde as minhas primeiras, eu vou fazer uma pergunta, depois eu vou abrir para outras pessoas fazer suas perguntas também, viu? Até para não estender o tempo também. Eu menstruei com 11 anos de idade. Desde então, né, desde as primeiras menstruações, eu tenho muita cólica mesmo. E eu não sei se alguma mulher, alguma menina aqui também compartilha isso, mas eu nunca fui, inclusive eu nunca fui no ginecologista, porque eu tenho medo, porque eu sei das violências que é. O exame acaba sendo algo muito invasivo. No meu ver, é algo muito invasivo. Então, eu nunca procurei ginecologista para me consultar, justamente por esse receio de ser algo muito invasivo.
E aí eu sempre faço, né? Minha mãe faz aquele... Esquenta a água e bota o paninho, né? A toalhinha e coloca no pé da barriga, chá de camomila, muitos chás. Eu até parei de tomar remédio de farmácia para cólica, porque, né, a gente toma tanto remédio assim de farmácia e não melhora, faz piorar a saúde da gente, né? Então eu sempre tenho buscado tomar chá, né? Tentar melhorar aí a minha alimentação também, mas eu queria também uma orientação do que fazer, né, para tratar essa cólica. Cada mulher tem um jeitinho que lida com a sua cólica, enfim. E a minha irmã tá aqui, né? Itokovich tá aqui, ela não tem cólica, ela não sente nada. E já eu fico de cama. O paninho já é algo que ajuda. Agora, um chazinho que eu aconselho, que eu fiz com a minha filha, e deu certo, é um chazinho de artemisia. Você toma um chazinho quando está com a cólica, em questão de minutos ela vai embora. Vai embora. Agora, essa questão, não é que você está doente, mas é um momento que precisa de ficar em repouso. Então, as questões das cólicas também aumentam quando você anda, o seu filho começa a movimentar, né? É muito, mas eu acho que você precisa também repousar. Um chazinho de hortelã miúdo, um chazinho de artemisia e um chazinho de camomila. Fazer a compressa com macela também é muito bom. Esquentar, fazer um chá da macela, botar na água e colocar em cima, né? Fazer a compressa. Isso também ajuda muito. Mas o chá de artemisia, ele é tiro e queda para essa cólica. Uma outra coisa que eu faço muito aqui, que algumas mulheres fazem, é a tintura de artemisia. Tem ajudado muitas mulheres. Então, elas encomendam, eu mando essas tinturas para elas usarem para esse período que está com cólica. E também para o sangramento. Quando o sangramento é muito excessivo, para regular. Não é para tirar o sangramento, é para regular. Então, quem fica mais de 7 dias, por exemplo, e o fluxo muito forte, então também oriento, faço uma tintura, a pessoa toma e regula. Então, algumas coisas são cuidados que não precisa mesmo ir para o ginecologista. É muito invasivo mesmo esse procedimento. Aí agora eu abro espaço aqui também para outra mulher que, né, que queira compartilhar algo, tirar alguma dúvida. Boa noite. Boa noite. Oi, Nádia. Tudo bem, minha linda? Oi. Quem é? É Celi. Oi, Celi! Oi, minha flor! Que bom ser por aqui. Sempre, eu te acompanho sempre. Eu tenho duas questões assim bem rápidas. Uma é, a minha sobrinha, ela menstruou agora, ela tem 12 anos. E eu queria muito orientar ela com relação a essa naturalidade da menstruação, a esse nosso sagrado. Aí eu queria que você me falasse um pouco de que maneira eu posso orientar, né? E a segunda é que você falou das mulheres de 40, e eu já estou com 41. E eu tenho sentido minhas cólicas bem mais fortes, e no período da ovulação eu sinto muita dor. É uma dor que é dilacerante, ela não dura muito, mas sempre. E é mais forte do que antes também. Porque é normal a gente sentir um pouco de dor na ovulação, eu acho. Mas tá muito mais intensa. Aí eu queria que você me indicasse alguma coisa para melhorar isso. Bem, se você já fez algum exame e sabe se tem alguma coisa, facilita, né? Se tem um policisto, se tem um mioma, se tem alguma coisa assim. Às vezes, está no início, não apresenta nos exames, mas às vezes, com os 40 anos, já começa a aparecer algumas coisas assim. Mas esse cuidado que eu digo para Ramangaí é também para você e para mulheres que sentem essa cólica. Fazer o uso de chá. Primeiro tem que tirar algumas coisas, né? A gente come muita coisa também. Então, cuidado de poder não comer muita coisa pesada, não comer carne, não comer derivados do leite também. É importante nesse momento. Comer comida mais leve, fazer uso de coisas bem verde,
fazer uso de ferro, de alimentos que têm ferro, né? Brócolis, algumas coisas assim, tem uma série de coisas aí que eu já oriento para as mulheres, já envio para os e-mails delas, porque isso também facilita. Mas um chazinho de mulungu, um chazinho de hortelã miúdo, um chazinho de artemisia, e se for uma cólica com inflamação, eu oriento fazer o banho de assento com malva ou com tansagem e também beber o chá. Certo. Mas as questões específicas você pode me chamar no privado, acho que é bem melhor, viu? Tá certo. Tá bom, Nádia. E quanto à sua sobrinha, né, eu posso orientar a questão do copinho, posso orientar a questão dos paninhos, eu tenho até alguns modelos que eu vou mandar para você uma foto depois no seu zap, desses cuidados que pode se fazer, né? E começar a fazer a plantar-lua de início seria perfeito para ela, né? Já crescer assim nessa força, já crescer com esse empoderamento natural que é plantar a lua, começar a fazer esse cuidado. Nádia, tem uma pergunta aqui, eu vou tentar revisar as perguntas, mas tem uma última aqui que é assim, da Maria Barreiros, né? O que você acha sobre manter relações sexuais durante o período de plantar a lua? Não pode. Olha só, primeira coisa, quando eu falo recluso, eu estou falando de cuidados de você com você mesmo. Não cabe relações nesse período. É um momento exclusivo da mulher. É aí que entra esse parceiro de compreender, o guardião. Plantar a lua junto com ela, cuidar da lua junto com ela, facilitar os seus esforços físicos, facilitar os trabalhos domésticos. E o sexo é uma coisa que é bonito, é lindo, mas, infelizmente, quando você está de corpo aberto, nesse período da menstruação, você está vulnerável. E o sexo, em qualquer medicina, não se pode fazer, porque ele deixa você também de corpo aberto. Mas pior do que isso, no caso da menstruação, nesse período, é que você está recebendo uma outra energia dentro dessa vulnerabilidade que você está, dentro desse corpo aberto. Então, não é permitido porque você tem que ficar no seu rezo, na sua... Como é que eu posso dizer assim? No seu momento de você com seu templo. E nesse caso, não é só pedir licença, não. Pedir licença é depois, quando passar esse período da menstruação, ou bem antes. Mas nesse período, não cabe fazer a relação sexual. É um momento muito sagrado, o sangue. E precisa ser cuidado como realmente deve ser pensado um tempo sagrado. Ele está jorrando todo o amor, todo o sagrado. E o sexo não vai fazer parte desse momento. O sexo é sagrado, sim, mas não nesse momento. Ela precisa desse momento só, desse momento de reclusão, desse momento de cuidado. É o momento de você com seu tempo. E quando você faz uma medicina, por exemplo, eu orientei fazer o banho de assento, por exemplo. Fazer esse cuidado. No dia que faz um banho de assento, você também não pode fazer relações. No dia que você toma um banho de limpeza, um banho que você precisa, também não pode fazer relações. Essa é uma coisa que muitas pessoas ainda não conseguem dizer não. Mas acho que precisa exercitar. Sim. Nádia, tem mais uma perguntinha aqui da Mônica, e ela pergunta assim, como podemos nos aprofundar mais nesse tema, né, e aprender sobre a lua e os banhos? Aí tem uma outra pergunta aqui, né, que é um pouco parecida com a questão dos banhos de assento, que é, eu não estou conseguindo olhar aqui, mas era quais seriam, assim, as ervas, né, utilizadas para o banho de assento. Eu acho que também vale também explicar, né, o que seria o banho de assento, talvez possa ter uma mulher aqui, alguém que não saiba o que é. O banho de assento, não sabe o que é? Vai cozinhar umas ervas, vai colocar numa bacia onde ela possa sentar. E
ou esse chá, né, dessa erva, vai ficar ali, vai estar bem no contato com sua vagina. Então, esse banho de assento, ele tem que ser feito à noite, antes de dormir, ela faz, depois ela vai para a reclusão, fica no seu lençol quentinho, para não tomar vento. É todo um cuidado, né? O banho de assento é importante. Eu lembro que o meu primeiro banho de assento eu tinha 11 anos, foi quando chegou logo a minha primeira menstruação. E a minha mãe fez um banho de assento, porque eu comecei, antes de sair o primeiro sangue forte, saía aquela borrinha assim, e foi me irritando assim, foi criando uns carocinhos assim. E aí o médico falou assim, não, ela tem alergia à calcinha. Essas calcinhas, até hoje eu tenho alergia, eu uso pouco, uso mais cuequinha. Mas o elástico da calcinha me fazia irritar, e irritou tudo, assim. Então, eu tive que fazer banho de assento e minha mãe fez calcinhas de pano. Então, durante muito tempo, eu usei calcinhas feitas de pano pela minha mãe mesmo. E hoje em dia, eu estava olhando que existe... Porque, assim, esse é um assunto que existe um mercado muito grande. Existem pessoas, mulheres aí, que estão fazendo os paninhos, que vendem, né, no formato de absorvente, que prende na calcinha. Existem as mulheres que estão vendendo os copinhos. E também existe eu conheço uma mulher, né, uma amiga minha, que ela morava em Santa Catarina, agora não sei onde ela está fazendo as calcinhas de pano, que você usa calcinha e ela já tem um absorvente, então nesse período você fica com a calcinha que já tem absorvente, você pode botar um paninho, só ir trocando o paninho e continua com a calcinha, que é uma calcinha de pano de algodão, e é muito linda. Se eu não me engano, essa calcinha custava R$ 65. Aí tem o frete, essas coisas aí, ela vai aumentar, né? Ou seja, as pessoas que costuram, as pessoas que têm alguém na família que faz, pode começar a pensar também como fazer algo confortável para você nesse período, né? E o banho de assento, ele precisa não fazer só uma vez, né? De você repetir ele quando você estiver sentindo sei lá, se for um ardor, se for uma coceira, ou simplesmente se for inflamação, né, que precisa sentar. Então, o banho de malva, ele é muito bom. Ele alivia, eu tenho um óleozinho de malva, né, quando eu sinto alguma coceira, alguma coisa assim, eu passo um pouquinho desse óleo de malva e já melhora. Então, você pega a folha, espreme um pouquinho do sumo também, já resolve. Mas o banho de assento, e você bebe o chá também. Você bebe o chá antes um pouquinho e a outra água bem quente. Não tem que ser banho de assento não é um banho frio, é um banho e nem morno. Ele é mais esperto, ele não é quente para tirar a pele e nem é morno. Ele é um quente que você sente a quentura, como uma vaporização. Muito boa, viu, Nádia? Muito boa suas contribuições. Eu tô amando. É pena que o tempo é curtinho, né? E aí a gente vai passar também os contatos de Nádia, as redes sociais, e aí vocês tiverem um diálogo mais íntimo com ela também, né? Porque aqui a gente está gravando, então, né, caso vocês se sintam mais à vontade, eu vou falar com ela. Tá Nádia, bom. tem uma perguntinha aqui que é... Eu vou responder uma pergunta que fizeram bom. aqui. Ah, tá, fale. Não, era só uma pergunta que era envolvendo endometriose. Não sei se você está conseguindo ler aí. Então, passou rápido. Não, eu vi uma outra aqui que falava se no período menstrual tem muita cólica. E de cólica eu já passei, né? A artemísia, ela pode ter até um pouco mais de fluxo, mas às vezes o fluxo são às vezes uns coágulos que fica retido, né? E quando você toma artemísia, esse fluxo sai mais rápido, mas também ela alivia as cólicas. O paninho morno, né? Quem não quer fazer com água, pode fazer com ferro quente, ou uma bolsa de água quente, né? Poder esquentar essa bolsa e colocar em cima. Para cólica durante a menstruação, precisa ter repouso, porque muitas vezes andar, subir, descer, faz uma coisa, faz outra. No momento da cólica, fica quietinha, né? Ficar quietinha, a sua corrente sanguínea vai ficar mais tranquila,
aí esse fluxo melhora e a sua cólica também, mas precisa tomar esses chazinhos. A endometriose, eu vou poder, porque assim, a endometriose é um tratamento. Eu tenho que passar para a pessoa, ela me chama no privado, que eu tenho que mandar, as informações são muitas. O tempo não dá. O tempo não dá, já são 6h12, e eu queria, assim, agradecer imensamente, Nádia, por você, né, estar aqui conosco, partilhando um pouco da sua sabedoria, né, dos seus conhecimentos. Queria agradecer a todo mundo também que fez presente, né, hoje a gente chegou aqui, se eu não me engano, às 50 e pouco pessoas, né, então eu acredito que um pouquinho dessa tarde, né, desse finalzinho de dia que a gente tirou aqui para nos reunir, já vai ser multiplicado e repassado. Então, aqui a gente tem essa missão, né, de replicar esses saberes, esses conhecimentos, e o cuidado, né, o cuidado individual de cada uma de nós, mas também um cuidado coletivo, como a Nádia trouxe para a gente aqui, né. Então, é no sentimento, assim mesmo, de partilha, né, de união, de cuidados coletivos, que a gente vai se conhecendo, que a gente vai, né, se empoderando. E empoderando começa de dentro da gente, né. Então, é umas reflexões que a gente, né, adquire aqui com esse momento, com essa partilha. E agora, sim, né, aí como eu falei, a gente vai disponibilizar depois os contatos certinho da Nádia para vocês. Não sei, deixa o e-mail aqui do lado ou deixa o número do telefone que a gente vai anotando. Eu peço que alguém do GT Gênero que puder me auxiliar nisso, de ir anotando esses contatos, esses e-mails, que aí a gente vai podendo encaminhar para a Nádia. Nádia, muito obrigada, eu agradeço assim, imensamente, tanto para mim, né, pessoalmente, eu fico muito grata, e agora seguir, né, basta a gente seguir com esses conselhos seus, e tenho fé que a gente vai caminhar aí para um cuidado que é tão necessário, ainda mais nesses tempos de pandemias, né? E aí, Nádia, eu deixo para você a última mensagem, a última palavra. Bem, queria dizer que o tempo é pouco, né, para esse assunto. Eu que sou uma pessoa ativista do movimento, eu gosto de envolver política, eu gosto de envolver educação, porque tudo isso vai caber nesse assunto, né? Quando que esse momento vai ser possível de poder falar desse assunto como se fosse realmente uma aula onde você possa articular com todas as disciplinas, por exemplo, o sangue menstrual. Esse é meu papel como educadora, né? O que eu posso aprender com o sangue menstrual? Quais são as áreas do conhecimento que ele perpassa? Então, é muito rico, se a gente for analisar uma aula apenas com esse tema, a gente vai falar de todas as disciplinas, vou falar de antropologia, porque eu fui no meu passado, eu fui nos ancestrais, eu vou falar de geografia, porque eu cheguei no lugar, no território, na terra, eu falei, né, de ervas medicinais, e aí você vai entrando em várias áreas. Aí eu falo da matemática, quando eu conto os dias, eu tenho as luas, e aí eu vou trazendo tudo isso como algo que faz parte da educação. Mas isso nunca entrou nas escolas, infelizmente. Então, que a gente possa trazer esses temas como um tema para a nossa educação, para melhorar a informação, para que as meninas novas tenham mais acesso do que nós tivemos, né? Nós aprendemos com nossas avós, aprendemos com nossas mães, mas elas hoje têm a oportunidade de aprender muito mais do que nós aprendemos quando éramos criança. Então, eu deixo essa mensagem para que vocês cuidem uma das outras, nunca critiquem uma outra mulher. Se uma mulher, eu vou dizer um exemplo bem claro, se uma mulher está com, digamos, o marido da amiga, nunca brigue com ela, brigue com seu marido, porque ele que está errado na história, porque é ele que está te traindo, não é ela. As mulheres têm mania de xingar as mulheres por qualquer coisa. E aí começa a dizer, porque ela é isso, ela é aquilo. Não, não é assim. O relacionamento é entre você e ele, e precisa reclamar com ele, discuta com ele, cuide das suas relações. O externo é o externo, né? Então, a gente aprende muito nessa caminhada, que quem está do nosso lado é que precisa ouvir nossas dores.
E são elas que erram com a gente, e não os outros. Então, eu vou fazer um canto para agradecer a minha mãe, agradecer as mulheres presentes, e os homens também que apareceram aí, e dar um beijo para a Ivana, que ela entrou aí, mas foi bem rápido, não dá para me ler todo mundo. Giovana, e algumas outras aí que eu consegui ler. Carlinha. Eu vim do ventre de minha mãe, ela me deu sementes boas, que se despertem, se espalha o vento, sou semeadora de sementes boas, que se despertem, se espalha o vento, sou semeadora de sementes boas. Eu vim do ventre de minha mãe, ela me deu sementes boas, que se despertem, se espalhem bênçãos. Sou semeadora de sementes boas. Gratidão, Mangaí. Gratidão, Mangaí. Nádia. Gratidão, os coordenadores. Obrigada. Que estiveram aqui. E estamos aí abertos para atender as pessoas que quiserem particularmente falar, porque tem assuntos que é bem particular. E aí eu estou aberta para atender a vocês, tá bom? Um cheiro no coração, que o Grande Espírito abençoe cada um, e fique em casa, e que nos proteja dessa pandemia. Aientem, axé, auere. Auere. Obrigada, gente. Um beijo. Se cuidem, né? E espero